Vamos ao texto, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Vamos pregar sobre o sangue de Cristo. A partir do versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o amor, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas feito pela criação eterna, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate, esopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Coloca a Bíblia na cadeira. Feche seus olhos comigo. Senhor nosso Deus eterno Pai. Pai querido, que o Senhor possa estar nos usando nesta oportunidade. Pai, reconheço que sou apenas um instrumento do Senhor. Que o Senhor possa, Pai querido, tocar os nossos corações nesta noite com a Tua palavra e nos convencendo, ó Espírito Santo, do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Queridos, eu peço a sua atenção para mim. Iremos falar nessa noite sobre o seguinte tema: alguns efeitos do sangue. Quando a gente lê esse texto aqui, perceba comigo que o autor de Hebreus, ninguém sabe dizer quem foi o escritor dessa carta. Uns vão apontar para Paulo, outros vão apontar para Apolo, mas não há uma definição de quem seja o autor da carta aos Hebreus. Mas a gente consegue entender e compreender o que o autor ele quis passar para aqueles que estariam lendo essa carta. Esses versículos que nós lemos, ele é claro em nos fazer perceber a intenção do autor. O pano de fundo desse contexto é que aquele povo
estavam conversando entre si e pensando em voltar atrás, em largar a fé. O autor vai escrever esses versículos enaltecendo a grandeza do sangue de Cristo. Você vai perceber nos versículos que ele compara o sangue de Cristo com o sangue de bois, de bodes, e enaltece a grandeza do sangue de Jesus. O povo estava pensando, conversando em largar a fé. O autor, ele enaltece a grandeza do sangue. Para quê? Para que o povo que estava pensando em voltar atrás não mais voltasse, e sim continuasse prosseguindo. Porque perceba uma coisa, a Bíblia nos diz, o entendimento nos diz, que foi pago um alto preço por nós. E este preço ele foi alto, porque foi um preço de sangue. Não há como calcular o preço de uma vida. Perceba que aquela tragédia que aconteceu lá no Ninho do Urubu, assim, né? Lá no CT, no Centro de Treinamento do Flamengo, e hoje a briga na justiça é pelo valor da indenização daquelas 10 crianças, né, que morreram queimadas naquele lugar. E a discussão é: quanto é a indenização? Quanto custa uma vida? Não é? O time diz que é tanto a indenização. Os pais querem tanto. O Ministério Público definiu tanto. Mas eu pergunto, quanto vale uma vida? Quanto vale uma alma? Perceba que o preço de sangue é nada mais, nada menos que uma observação pela grandeza, perceba comigo, irmãos, pela grandeza do ato de Jesus Cristo. E nós fomos salvos porque Jesus Cristo derramou todo o seu sangue. Não foi parte, não foi 80%, não foi 90% e nem 99%. Foi todo o sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Mas para os irmãos, que a igreja vibra isso no contexto. Muito mais se o pregador dizer: o preço que Jesus pagou na cruz vai te dar um carro. O preço que Jesus pagou na cruz vai te dar uma porta aberta. O preço que Jesus pagou na cruz vai te encher de bens. A igreja vibra muito mais do que o simples entendimento que o sangue derramado na cruz nos deu a vida eterna. Aleluia. Quando a gente fala do sangue, perceba comigo, tá? No Antigo Testamento, vamos falar sobre o sangue. Israel não podia comer sangue. A razão dada por isso é que para eles a vida estava no sangue. Eles entendiam que a vida era o sangue, então eles não comiam o sangue, não é? Hoje a gente chama de chouriço, não é isso? Eles na época, eles não comiam, eles tinham essa restrição. Segundo ponto, quem derramasse o sangue do homem, teria o seu próprio sangue derramado pelo homem. Por isso, a pena de morte em Israel para o caso de assassinato. Derramou o sangue, o seu sangue tinha que ser derramado. Terceiro ponto, na lei tudo era purificado com o sangue de cabritos, bodes e bois, com a exceção de algumas coisas que eram feitas com a purificação de água. Você lembra que João Batista, ele habitou no deserto, você vai ver Lucas 1,80,
vai dizer que ele crescia e se robustecia no deserto. Ele ali encontrou os essênios. Os essênios tinham a prática de purificar as mãos, de se banhar num ato de purificação. E João Batista pega este ato, por isso que ele institui o batismo, né, como purificação. Então o sangue, ele era utilizado, ele era usado para a purificação. Percebam, outro ponto. O sangue, ele era aspergido sobre a lei, móveis e utensílios do tabernáculo. Outro ponto. O sangue era considerado essencial pelo pagamento das culpas pelos pecados. Entenda comigo. O sumo sacerdote, uma vez no ano, ele entrava no lugar santo dos santos. Uma vez no ano. Ele entrava com muitos litros de sangue, irmãos. E ele aspergia o sangue. Perceba que este era um ato no Antigo Testamento para pagamento parcial de uma dívida de pecados. Ele aspergia o sangue sobre o povo, sobre a lei, sobre os utensílios e derramava o restante todo sobre a arca. O sangue no Antigo Testamento tinha como paga pelos pecados do povo. Perceba uma coisa interessante. O sumo sacerdote, todo ano, entrava no Santo do Santo para pagar os pecados. Logo, a gente percebe que este ato do sumo sacerdote não era um ato completo. Repita comigo assim, completo. Por quê? Se fosse completo, não teria por que repetir. Todos os anos ele voltava e aspergia o sangue para pagamento, ou seja, pelas culpas, pelos pecados. E a gente percebe que na figura de Jesus, o sacrifício que Jesus fez foi apenas um. Repita assim, um. Mais alto, um. Por quê? Porque diferente, irmãos, diferente da entrada do sumo sacerdote, do sacrifício feito pelo sumo sacerdote, que era incompleto, tá? O sacrifício de Jesus Cristo, o único sacrifício na cruz, é o sacrifício completo e perfeito. Por isso que ele morre uma vez, e nessa única vez, ele nos deu direito à vida eterna. Agora, irmãos, perceba uma outra posição. Acho que já até preguei sobre, já falei isso aqui. Jesus, ele é um sacrifício, e você vai entender assim, acho que alguém já fez essa pergunta para você. Por que a gente não sacrifica mais? Não é? Por que a gente não mata animal? Por que a gente não mata boi? Por que a gente não mata? Porque o sangue de Jesus foi perfeito, completo, e não precisa mais de nenhum outro sacrifício de animal. Amém? Por isso que até chegar a ele, mataram-se animais, porque nenhum desses sacrifícios alcançou a perfeição que só Jesus conseguiu dar. Agora, por que o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro? Primeiro, porque Jesus é o Deus Filho encarnado. Como homem, a sua morte e o seu sangue foi real. Perceba, o sacrifício de Jesus é superior a qualquer outro sacrifício já feito aqui na terra. Por quê? Porque a sua encarnação foi real, ou seja, ele assumiu essa estrutura e o seu sangue foi real. Como é que isso se deu? Você sabe. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo que foi feito sem o verbo não se faria. Como aconteceu? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de homem. Sendo homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Deus,
o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aleluia, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Foi assim que se deu a encarnação. Segundo ponto, porque Jesus, o sacrifício é superior a qualquer outro, porque o sangue de quem não tinha, porque era sangue de quem não tinha pecado, puro e precioso. O sangue de Jesus Cristo é um sangue puro, santo, sem mácula, sem pecado. Aleluia. Como cordeiro, ele foi levado, como ovelha muda também, levado ao matador. Só que essa ovelha era diferente. Por quê? Não tinha mancha nenhuma. Não tinha deficiência nenhuma. O sangue era puro. O sangue era imaculado. Este sangue, eu já falei sobre isso aqui, vou repetir. Este sangue foi o pagamento total da dívida. Porque se até que foram sacrificados bodes, bois, carneiros, e todo ano tinha que ser feito, porque a dívida não era paga, não era quitada, este sacrifício quitou toda a dívida. E detalhe, já falei sobre isso, vou repetir. A dívida paga não foi ao diabo, tá? A dívida foi paga a Deus. No Éden, quem saiu com dívida foi o homem. E a dívida foi feita a Deus, não ao diabo. Você não tem que pagar nada ao diabo, e muito menos Deus pagar alguma coisa ao diabo. Amém? Então perceba a grandeza desse Deus. Esse mesmo Deus, entendendo que a criatura não teria condições de pagar a dívida. Você teria condições de pagar essa dívida? Você acha que esse boleto que você tem aí, de carro aí, 60 folhinhas, você acha difícil? Imagina essa dívida. Você que parcelou a sua casa aí, em 300 vezes aí, está achando que é difícil? Imagina essa dívida. O Criador da criatura viu que a criatura não tinha como pagar a dívida para ele. O que o Criador faz? Filipenses 2:5. O Criador se transforma em criatura. Para ele mesmo pagar a dívida para ele mesmo. Porque você não teria condições de pagar. Oh, aleluia. Se ele deixa o homem, não ia conseguir. Glória a Deus. É por isso que Paulo escreveu aos Colossenses e falou assim, e ele rasgou a cédula que era contra nós. Ou seja, nós não devemos mais nada. Ele pagou. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar a Deus porque aquilo que você não poderia pagar, ele pagou. Ele pagou. A dívida que Adão criou lá no Éden, nos jogou no SPC espiritual e no Serasa espiritual, você não teria condições. O Deus se fez. A grandeza, a humildade desse Deus nos espanta, porque ele criou a criatura e a criatura foi tão boa que ele se fez uma criatura e pagou a dívida para nós. Aleluia! É por isso, irmãos, que o sacrifício dele é perfeito, é completo, e de lá para cá ninguém mais precisa, porque o maior cordeiro foi sacrificado. Agora deixa eu pregar para vocês sobre benefícios do sangue. Percebam comigo no versículo 11 e 12. Benefício do sangue. Vamos ao primeiro benefício, versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Sabe qual é o primeiro benefício do sangue? É que o sangue nos deu acesso completo e definitivo à presença de Deus. Olha o final do versículo 2. Esse final aqui é lindo, irmãos. Ó. Uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, a redenção lá da cruz foi eterna. E este acesso que nós temos a Deus, ele é eterno. Até o sangue descer, irmãos. Olha só como é que é, olha só a grandeza. Até o sangue descer, o sumo sacerdote entrava, aspergia o sangue. E o povo tinha que ficar vendo, porque não podia entrar no lugar santo dos santos, aonde Deus se manifestava. Aí o sangue desceu lá na cruz. O véu foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que nos impedia, e a Bíblia diz que Jesus é o elo entre nós e Deus. O sangue desceu, o véu rasgou, o elo foi criado, e o acesso que só o sumo sacerdote tinha, agora todos nós podemos ter. E o acesso que o sumo sacerdote tinha uma vez no ano, hoje você pode entrar na igreja, no carro, em casa, no banheiro, no quarto, na sala, na varanda, na rua, na calçada, sentado, deitado, andando e correndo, você pode entrar. Oh, glória! Basta você ligar o seu coração a Deus, que o Santo dos Santos está aberto para você entrar. Isto é benefício do sangue. Aí sabe o que acontece? Você não dá valor a isso. E não dá. Para você ter este acesso, o sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Ele sofreu bastante, hein? Eu acho que não seria macho o suficiente para poder aguentar. Tem que ter muito amor. Se o pai amou o mundo e deu o filho amou o mundo também, porque ele foi de um ato voluntário descer e morrer no meu e no seu lugar. Oh, aleluia! E nos deu ainda a bênção de sermos irmãos dele, porque ele é o nosso irmão mais velho. Somos filhos do mesmo pai. Oh, aleluia! Por isso, de uma forma carinhosa e respeitosa, quando você for falar com ele, chama ele, meu irmão. Recebe por mim aí. Oh, aleluia, porque hoje ele é o nosso advogado. Aproveita enquanto ele é advogado, porque vai chegar aquele dia, ele virá como juiz. Aleluia. Vamos ao segundo benefício. Perceba o segundo benefício. Versículo 13 e 14. Olha só a grandeza do sangue, irmãos. Estou pregando até mais calmo hoje, porque precisa ser entendido, né? Isso aqui precisa ser esclarecido. Olha só, versículo 13 e 14. Olha a grandeza do sangue. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Segundo benefício do sangue. Segundo benefício do sangue. Purificará as nossas ou a nossa consciência. Você pode virar para quem está aí? Primeira vez, né? Tem gente que não pode. Está aí perto. Vira assim, consciência. Vira para a Mariana, fala consciência. Ela falou, tem ninguém. Olha o benefício do sangue, irmãos. Purificar a nossa consciência.
Agora sim você vai repetir comigo assim, ó. Consciência não é aparência. Consciência não é aparência. Olha o benefício do sangue. Purificar. Já viu quando você fala de alguém e fala assim, rapaz, esse rapaz não tem consciência não. O sangue purifica a consciência. Perceba, o sangue veio fazer o que a lei não tinha poder para fazer. Como assim, pastor? Já falei aqui em outra oportunidade. O decálogo foi escrito e entregue ao povo. Ou seja, 2 mandamentos: não matarás, não furtarás. Amém? Aí as pessoas criaram o quê? Eu não vou matar, então não estou pecando. Mas pensaram em matar. Eu não vou furtar, eu não estou pecando. Mas pensava em furtar. Era uma brecha na lei. Você entende? O povo aperfeiçoou a aparência desde o decálogo até Jesus. Eles aperfeiçoaram, ou seja, eu não estou matando, não estou pecando não, mas todo dia eu vou matar essa filha da mãe da minha esposa. Eu vou matar esse meu filho, esse cabo da peste. Eu vou matar esse vizinho que põe som alto do meu lado. Você percebe, irmãos? Interpretaram a lei assim. Aí Jesus não veio para modificá-la, mas veio para completar. O que Jesus faz? Larga a aparência. Não é? Jesus vem e fala sobre o que? O coração. Sobre o interior. Ou seja, a lei ficava na aparência e Jesus vem para cuidar do nosso interior. E o sangue, irmãos, aí está a questão. Eles pegavam a lei, esqueciam a consciência, que o que valeu está escrito. Jesus veio e fez a humanidade olhar para onde? Para a consciência. Não é? Você lembra? O que uma mão faz, a outra não? Você lembra que os fariseus iam para a praça fazer cara de choro, cara de sofrimento? Dizer que estavam jejuando, orando? Aí Jesus falou, vocês querem falar? Peraí, vai para o quarto, tranca a porta e fala comigo em secreto. Jesus veio dar importância para o íntimo. Não é? E Deus, irmão, já dava importância para o interior. Você lembra que quando ele falou para Samuel e da casa de Jessé? Isso é coisa do humano, irmãos. A gente aprendeu a olhar a aparência. Samuel falou, Abinadab e Eliabe é um deles. Olha a aparência, olha a estatura. Aí Deus brada, Samuel, não olhe para a estatura, e nem para a aparência do mancebo. Eu não vejo como vocês veem. Vocês veem o que está por fora. Eu vejo o que está por dentro. Aleluia. Porque o sangue purifica a consciência. Você tem consciência, irmão? Hã? Tem consciência? Tem, não tem? Vamos ao benefício do sangue? O sangue purifica a consciência. O que falta na consciência de muitas autoridades que roubam, tirando o básico de nós, tirando o simples de nós? Falta de consciência. Eu lembro que uma vez, eu contei aqui, uma vez, lá embaixo ainda, um rapaz foi preso, diretor, se não me engano, daquele hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, porque ele tinha um local de cavalos. Ele foi preso porque pessoas estavam morrendo, ou uma morreu, porque faltava curativos básicos, materiais básicos para um curativo, que ele estava roubando do hospital para os seus cavalos. Isso é falta de ciência.
consciência que anda mediante ao quê? Olha o versículo. Porque o sangue vai nos purificar do quê, irmãos? A nossa consciência de obras mortas. A gente fala, essa pessoa não tem consciência, porque a gente pensa, com quem tem consciência, age de uma forma prudente. Agora, aqueles que não têm consciência, no popular a gente fala, não tem consciência. Aquele que não age de acordo, você fala, não tem consciência. Mas na verdade a pessoa até tem, mas é uma consciência que anda de acordo com as obras mortas. E o que é obras mortas? Uma definição básica. São pensamentos pecaminosos que produzem morte. Por que o sangue ele quer purificar a nossa consciência? Porque se não for purificada, a sua consciência, ela anda com pensamentos pecaminosos de obras mortas. Irmãos, e tem muitos assim. Você conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Conhece. Pensamentos pecaminosos. Perceba que agora vai ver um pouquinho. Posso ouvir um amém? Amém.